Aí, por que você não faz isso mais? Aí tem uma turma que fala, não, mas esse animal é meio sangue. Meio sangue, isso pra mim é o fim da Não é meio sangue, é Nelore, é pura, Nelore. Hoje tá ficando pior, porque você entra no curral, tem um lote de 50 cabeças, você aparta a cabeceira pra cá e o fundo pra cá. Você tá vendo aquilo, é a cabeceira e o fundo. Aí lá do escritório vem um papel que fala que o fundo é a cabeceira e a cabeceira é o fundo. Aí você pega o gado bom que você tem de cabeceira, descarta e fica com porcaria, porque tá escrito no papel. Aí eu dei uma disfarçada e liguei pra ela. O que você fez? E ele ria. Ó, vou até virar o microfone, a risada. Falei, rapaz, você matou o cachorro da mulher. Falou, mas tá rindo, o cachorro morreu satisfeito, viu? Acho que se você tentar trazer o que tem de bom de um lado, tentar trazer o que tem de bom da beleza, da estrutura, o Nelore sempre foi um boi que valorizado porque ele tem um algo mais que não é mensurável, que é aquela expressão racial, que é aquele... Isso não é mensurável por nenhum programa, nem por ninguém. Segunda-feira me liga o Josaquian e falou, ó, você foi eleito, você vai julgar a esposa Elu. E eu tinha acabado de falar pro cara, fecha o boi, rapaz, o boi tem chance de ser campeão e eu ser juiz. Isso ainda não era relevante. Então a base, a seleção. A seleção. O computador não enxerga, não tem olho. A não ser quando o touro ouve que eu falei que é o melhor da safra e o boi foge, né? Depois Tem isso também, né? Ó, pode contar? Pode. Aí você fala pro cara, mas esse touro que você usou é muito ruim. Ah, mas o número dele é excepcional. Aí você fala, rapaz, mas na pista, o grande campeão lá da exposição, ah, mas o grande campeão é Deca 5, eu não posso usar. Eu vejo muitos juízes assim, chegar num dia a dia nas fazendas, coisas, e preconizar um tipo de animal. Chegar na pista, julgar um animal totalmente diferente. Tá certo que é um comparativo, que é o que tem ali, mas eu acho que ele tem que tentar sempre trazer o que ele enxerga, que a pecuária no campo precisa, ele tem que enxergar na pista. Eu falo isso pra muita gente, você vende sempre de um touro ruim, baseado no que você quiser, porque ele foi campeão, ou porque o número dele é alto, mas ele é ruim, o problema é que vai nascer os filhos dele. Se você vendesse e não nascesse, ótimo, mas nasce. A hora que nasce, você perde o cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo ao Podpack. Estamos gravando o primeiro episódio de um podcast que veio para mudar um pouco da visão do agro e da pecuária brasileira. Meu nome é Gustavo Pinheiro Machado, estou aqui com meu amigo e parceiro Heitor Pinheiro Machado. Tudo bem, Heitorzinho? Fala comigo, beleza? Gente, a gente veio com uma proposta leve, uma proposta de não ser um podcast muito engessado. A gente não está querendo trazer pessoas do maior nível de qualidade da pecuária seletiva, da pecuária a campo, pessoal de número, pessoal de pista. A gente não tem preferência, a gente quer trazer qualidade, não só preso à pecuária, mas como o agronegócio como um todo. A gente já pede que você se inscreva no canal, que você compartilhe, porque quanto mais pessoas receberem a nossa mensagem, melhor é para o conteúdo, para o agronegócio brasileiro, para a pecuária. Fala um pouco do nosso parceiro, CB Genetics, que comprou essa ideia com a gente, que vai estar presente por muito tempo. Eu acho que essa parceria tem muito para durar. Ô, Heitorzinho, fala um pouco do catálogo da CB Genetics pra gente, o que é a CB Genetics? O CB Genetics é uma iniciativa de tentar trazer os melhores touros do mercado, touro de qualidade. A gente viu uma dificuldade no mercado em achar bons reprodutores e a ideia foi dar oportunidade para aqueles touros que alinhem, como está no nosso catálogo, genética, fenótipo e avaliação. A gente, na Casa Branca, na CB Genetics, acredita que o equilíbrio é a fórmula do sucesso, a fórmula do resultado. E é isso que está dentro do catálogo do CB Genetics. A ideia é ter os melhores touros do negócio dentro de um catálogo único de criador para criador. Exatamente, uma forma mais direta, uma forma mais tranquila, sem precisar ter um meio termo para poder fazer esse contato. Então, a gente tem uma parceria com o pessoal do Podpack, com a CB Genetics, onde para você que vai estar aparecendo agora o QR Code, você pega seu celular, abre a câmera, escaneia o QR Code e entra em contato com um dos vendedores, para poder receber esse catálogo da CB Genetics, onde tem Angus, Brahman, Cimental,
Tá uma bateria muito forte do Nelore, tem Ultra Black, Brangus. Então, entre em contato com esse pessoal e que daí quando você fechar um pacote, fala, pô, vim com a turma do Podpack e você vai ganhar 10% de desconto em qualquer pacote que você fechar. Então, não perde tempo e vamos pra vinheta. Voltando à vinheta, aqui a gente está com duas referências da pecuária, dois juízes, dois técnicos que eu acho que melhor do que eu apresentar eles, eu acho que é melhor eles apresentarem. Quem que é o Tavinho e quem que é o Marcelo Moura? Sei lá. Falou tanto aí que eu já até me perdi. O Tavinho normalmente é o menor, então Vamos fazer o Tavinho assim. e o Marcelo Moura é ele. O Marcelo, fala quem é o Tavinho e o Tavinho vai falar quem é o Marcelo. Deus me livre, você tá me provocando muito, que eu vou falar tanta besteira aqui, vai ser... Não, o Tavinho, antes de tudo, é meu amigo, então aí só fala tudo. Grande técnico. E o Marcelo Moura, quem é o Marcelo Moura, Tavinho? Um companheiro de mais de 30 anos, né? Mais de 40 anos já, desde a época da faculdade aqui em Uberaba. É um cara que participa sempre em todos os meios aí, tanto da pecuária como do todo o segmento. É um cara 100%. Eu não posso falar muito, elogiar muito, Elogia muito. porque depois ele vai ficar muito enjoado. Mas é um dos maiores parceiros que eu tive na minha vida inteira, tanto de amigo como de companheiro de pista, de jurado. É um cara super competente, que mostra essa competência todos os dias nos leilões que ele trabalha, nos julgamentos que ele faz. E de quebra, é o cara que me alimenta o dia a dia. Não começa. Naqueles momentos mais engraçados, é o cara que sempre me alimenta histórias. Nós viemos fazer assuntos técnicos aqui, Exatamente. por favor. Mas é isso aí, o Marcelo Moura é esse cara. Então, eu queria pedir que vocês contassem um pouco de como vocês entraram na pecuária, desde a parte da infância, como que pegou gosto, como que pegou gosto pelo agronegócio como um todo. Bom, eu nasci no negócio, meu avô, não meu pai era coronel do exército, mas pelo lado da minha mãe, pelo meu avô, meus tios, primo, toda a família em Três Lagoas, mexiam com pecuária de corte e também tinha o Orestinho, que era um tio meu, o Cláudio Totó, que é meu primo, então através deles eu tive esse viés um pouco mais de ir para o gado puro, gado registrado. E aí desde pequeno eu acompanhava, vinha aqui em Uberaba com eles, e a cada ano que passava a gente ia criando mais gosto e mais criação. Eu sou um zootecnista de nascimento, porque a gente cria de tudo, né, Dani? Gosta da criação de tudo. E o Nelore foi uma paixão desde sempre. Então começamos, aí comecei a criar também, e entramos na faculdade, aí veio os julgamentos, que começamos a julgar em 1988. Nossa, velho. Hã? Você é velho. E aí, a partir de lá, muitos julgamentos dos anos 90, começo de 2000, até sair um pouco de julgamento e trabalhar mais na parte comercial. E aí te impede um pouco mais na parte do julgamento e assistência tanto comercial quanto técnica, partir mais para esse lado do que propriamente do julgamento. Continuo julgando, mas muito pouco. Então hoje é mais a área técnica e comercial nas fazendas e alguns leilões. Então esse é um resumo mais ou menos do que foi a vida. Sempre, desde que eu me conheço por gente, cercado do Zebu, cercado do Nelore. Eu tá vindo. Meu pai era comerciante, nunca foi pecuarista. Uma das primeiras imagens que eu me lembro é num carro junto com ele, indo ver a fazenda, que ele comprou depois. Eu devia ter, sei lá, 3 anos de idade, 4 anos. A vida inteira criou gado de corte e tirou um pouco de leite uma época. Em determinada época ele veio em Uberaba junto com um tio meu que já era criador de zebu e comprou uns touros aqui do Ovidio Brito, os touro OB. E um desses touros foi parar lá na fazenda. E era um animal, primeiro era um touro manso. Né? A gente estava acostumado lá com a marrucada que usava na fazenda, tirava boi de boiada, aquelas coisas tudo. Isso lá para os anos 70 por aí, final dos anos 70, e esse animal chegou manso,
Um touro que deixava você pegar nele, você coçar ele, que ninguém deixava chegar perto. E quando nasceu a produção, a diferença foi muito grande da bezerrada dele para o resto que nascia da fazenda. E a gente que convivia com isso todo dia foi pegando gosto também por isso. Tá? Aí eu fui fazer faculdade, entrei na zootecnia, entrei em Rio Verde, transferi para Uberaba. E eu dei sorte que na turma que eu vim, tinha vários zebuzeiros, filhos de zebuzeiros. Então a convivência era só essa, só falava em pista, só falava em julgamento, só falava em exposebu, só falava em exposição. E você vai tomando gosto, né? Você vai, começa a participar disso aqui, você começa a tomar gosto. Aí eu comecei a auxiliar as exposições. Você vai auxiliar na exposição. Quando eu formei, eu era estagiário aqui na BCZ, surgiu uma vaga. Na época eu já formei, já me contrataram. Direto para a BCZ, eu já fiquei aqui. Não efetivei, porque eu queria auxiliar a exposebu. Eu nunca tinha entrado na pista da exposebu para auxiliar. E se eu tivesse sido juiz efetivo, não podia auxiliar. Aí esperei um ano ainda para poder efetivar, mas em 92 eu comecei já efetivei, e final de 92 eu julguei a primeira exposição. E de lá para cá, Pereira Barreto, exatamente. Barreto. E de lá para cá... Fez muita cagada, Marcelo? Ixi, Normal até hoje. rapaz, e foi numa sexta-feira, 13 de agosto. A hora que eu entrei na pista, 13. eu falei, sexta-feira, 13 de agosto, vai dar uma merda danada. Mas graças a Deus eu acho que foi bom. Tá aí até hoje, né? Ah, e, Sobreviveu e até é isso hoje. aí, trabalhei na BCZ como técnico durante 12 anos, saí, hoje eu presto serviço ao BCZ como autônomo, né? E assistência em fazenda, essas coisas, e estamos tocando a vida. E já fazem, acho que 40 anos já entre estudar e formar e começar a trabalhar, já tem isso aí. Não que eu seja velho, mas que eu comecei novo, entendeu? Experiente. Experiente. Exatamente. E, Otavinho, você chegou até a mencionar que você deixou um ano esperando aí só para poder ser efetivado por conta da vontade de auxiliar uma exposebu. Eu acho que isso mostra um pouco do peso que traz uma exposebu, de como tá aqui nesse solo sagrado. Então eu queria fazer uma pergunta da primeira exposebu de vocês dois, separadamente ou de forma junta. Como é que foi? Tem alguma história marcante? Eu primeiro exposebu eu fui julgar Gir. Até o pessoal do Gir, Gir de carne e Gir mocho. Não era o Gir leiteiro na época. E o pessoal me ligou, falou, olha, a sua oportunidade é essa, você vem de graça, não vou dar nem, você só vou te pagar a gasolina do carro. Venha, eu falei, vou, tô aí. Então isso aí foi 90 e poucos. A primeira vez que eu julguei Nelore na exposebu foi em 98, 10 anos depois que eu tinha julgado Spoinel, julgado várias exposições no Brasil, julgava 30 exposições por mês. Em Levo e Ellen. E você deu Em certo. Levo e hein? Ellen. Em Leo e Ellen tivemos a oportunidade de jogar juntos. Você até viu? Eu ia falar, esse você ano. deu sorte. Porque o cara que estava lá para te sustentar era mesmo. E aí Bom jogamos serviço. nós dois até, inclusive. A primeira vez que eu joguei na Expoinel, já tinha jogado Spoinel, todas as posições, mas Exposebu foi em 98, foi quando a Enlevo e a Ellen foram os grandes campeões. Eu julguei essa exposição em Pereira Barreto. No outro ano eu julguei acho que 2. E no terceiro ano, o galera sempre dava oportunidade para um jurado novo começar na exposição em Jales. E eu comecei no terceiro ano em Jales e julguei acho que 30 exposições nesse ano. Acho que deu certo. Aí no ano seguinte me chamaram para vir julgar mocho Na exposebu. na exposebu. E eu vim julgar o mocho na exposebu. E o amarelinho, eu acho que foi o primeiro ano dele como na Você é pista mais velho aí. que o Amarelinho. Pô, você vê como é que é. Porra! Na pista da Exposebu, que antes era um outro, né? Era o outro. Um cara famoso. Sobiner, não, o Sobiner era o som, né? É. Era o outro, Esse era cara o- tinha 40 anos de Exposebu e o amarelinho foi o primeiro ano. E ele, até hoje, ele mexe comigo porque o primeiro comentário, o microfone daqueles antigos, com fio comprido, quando ele me deu o microfone, eu suava tanto que ele começou a me dar choque. E eu não conseguia segurar o microfone para comentar, que começava a dar choque, e eu jogava esse microfone para cima. E os negros tinham disfarçado por fio, eu arrumei um jeito de segurar no fio dele e ajeitei, ele me deu um papel e eu... Foi bom. E começou daí também. E depois a primeira de Nelore foi junto com o português.
essa exposição aí, que eu comentei a grande campeã e ele o grande campeão. E deu certo, né? Porque a Ellen depois foi recordista de preço várias vezes, É. produziu campeã nacional e o Enlevo nem se fala. Esse fala, foi Não, dar e, certo. e, e Foi foi. foi um ano muito interessante, porque nós tivemos muita relevância nos animais que foram campeões. Nós tivemos rancho de Júnior Menor, tivemos quem é Júnior Maior, foi aquele boi do seu Nenê, né? Não, do seu Nenê, não. Mastro. Mastro da Nelore. Ó, foi o rancho com o boi da Quilombo de reservado, que coletou sêmen também. O mastro com o Chedalu. 2 touros de central também. Enlevo com o Xodó. Enlevo com Xodó. E o Xodó Bitelo. não, Beluz. Deluz. Enlevo com Beluz. E o Bitelo SS sênior com o Acro de Salsalito. Ainda tinha o filho do regente, o Nabuco. Nabuco. Foi um ano assim, muito touro assim, que foi para Central. Foi um ano É muito. só pegar Enlevo e Bitelo SS grande reservado, Fez muito, foi, durante muitos touros anos foram, né? fizeram história, né? E o Enlevo foi o grande campeão no meu voto do Marcelo. Foi 2-1. Aí quem tá vendo aqui é a Isabela, filha do Enlevo, né? E a Parla, filha do Bitelo SS. Tá, Então tá são bom. 2 touros. Acho que acertaram, né? Não, 2 touros foram muito importantes na trajetória da raça Nelore. E naquela época, acho que anos atrás, a quantidade de touros que saíam da pista e iam para as centrais coletar direto e virar grandes reprodutores era muito maior do que hoje em dia. Por que vocês acham que aconteceu isso? A base de seleção na época dos touros eram os de pista. Não existia programa de melhoramento. Se existisse ainda não era relevante. Então a seleção... a seleção era basicamente feita em cima dos touros de pista, porque a maioria dos criadores, dos que traziam os animais de pista, não eram os criadores. Eram poucos empresários que tinha na época, mas eram os criadores que levavam o gado para o rebanho mesmo de campo e usavam eles. Então isso foi mudando muito o esquema, quem veio foi transformando em muitos empresários e os criadores foram perdendo dentro do espaço por falta de estrutura financeira de disputar com os grandes empresários. E eles foram retirando muitos animais e começaram a aparecer muitos animais no campo, que é onde eles começaram a trabalhar, porque nós temos que tirar o chapéu, os criadores fazem muito bons trabalhos. E a pista passou a ser muito comercial nesse sentido, e perdeu um pouco de espaço, como a pista vamos dizer, um nível muito grande de financeiro, poucas pessoas, então diminuiu muito a quantidade de gente, aumentou muito no campo, nos programas de melhoramento, e começou a ter um respaldo maior e as pistas menos, né, nesse sentido, né, Fabinho? A primeira vez que eu joguei aqui a Exposebu, quando eu fui fazer o comentário da grande campeã, o pessoal estava comentando o mocho do lado, e você fica esperando ali. E nesse tempo que você está esperando, você está vendo as vacas paradas lá, você começa a tentar, vamos dizer, montar um esquema, o que você vai falar. Claro que você fala totalmente o contrário do que você pensou. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu olhei para a arquibancada, eu acho que o cara que sabia menos que eu lá não tinha ninguém. Todo mundo que estava lá sabia mais do que eu. Você via a turma da Mata Velha de um lado, a turma da VR do outro, a turma do Brumado, o Zé Luiz Neymar, o Orestinho, o Zé Siqueira. Então você olhava para aqui bancada, todos eram criadores, todos tinham um nome já feito no Nelore, em cima de campeões, de vacas de qualidade, tudo. E eu pensava comigo, gente, se eu falar uma bobagem aqui, esses caras vão me linchar. Eu não volto aqui nunca mais. Não que a responsabilidade hoje seja menor, ou seja menor do que era naquela época, mas teve uma época que você chegava aqui na Exposebu, se você cantasse na hora do comentário, quando você calava a boca, os caras batiam a palma, porque ninguém sabia o que você estava falando, ninguém estava entendendo nada. E eu acho que essa época foi onde é que os animais de pista perderam um pouco desse know-how, e os touros perderam esse know-how. E eu acho que começou a voltar justamente com o Landau, que tem uma história até muito engraçada, né? Nós fomos fazer um almoço com o Patrick, numa prova de cavalo crioulo. E eu e o Ítalo cozinhando, e chegou o Marcelo lá, isso sábado. Ele falou, o Landau foi coletar um sêmen,
para fazer lá uma transferência e machucou. E aí eu mandei soltar o boi. Eu falei, você ficou louco, rapaz? Manda fechar o boi, o Esposebu tá aí. Vamos levar o boi na pista lá. Ah, mas lá em Avaré ele foi campeão touro jovem. E depois não foi mais. Eu falei, pois é, o não você já tem. Você pode chegar e ganhar. Ah, mas não sei se ele tá lá. Liga para Antônio Aurico. Aí ligamos para Antônio Aurico. Eu fui lá É. não, ver como é que ele tava. Antes de um dia antes de embarcar. Aí acertou tudo, o boi pra pista. Beleza. Acertou tudo, ó, tá tudo certo. Segunda-feira me liga o Josaquian e falou, ó, você foi eleito, você vai julgar a Esposebu. E eu tinha acabado de falar pro cara, fecha o boi, rapaz, o boi tem chance de ser campeão. E eu fui ser juiz. E não deu, desgraçado. Doidinho. Da mãe. Não, mas aí você Esse aí tá garantido, né? Você imagina que quando ele ficou sabendo ferro. disso, quando ele ficou sabendo, ele me ligou. A hora que eu atendi o telefone, ele não falou uma palavra, ele só ria no telefone. Vou levar porque o juiz mandou levar. Se mandou levar, porque tá garantido. Falei, putz, só me ferro mesmo, não tem jeito. Mas, ô, Tavinho, Marcelo, eu acho que uma coisa que esse afastamento dos criadores, e até falta de criadores, a gente vê muito criador, comércio, mas sem se preocupar com uma criação. E acho que esse foi um problema grande para esse cara que entra como investidor, como comércio, ele está pensando no retorno financeiro. Não está pensando em fazer um touro e que não dá tanto dinheiro que nem uma vaca e aquilo não tem muita importância. Daí comentamos isso numa outra conversa, que o papel do juiz eu acho fundamental dentro da pista, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Faz quanto tempo que a gente não vê uma grande campeã Uberaba, novilha, que não pariu, que não deu leite, que não emprenhou. Já faz algum tempo que não tem uma novilha grande campeã, não desmerecendo, mas acho que a pista mostrou o caminho que deveria se seguir numa seleção, de vacas equilibradas, com leite, com fertilidade, tudo. Hoje qualquer criador já sabe isso. Então ele já tem a consciência que uma vaca que dá leite não serve, uma vaca que não emprenha não serve. E um tempo atrás a gente não tinha isso. E a gente acha até que está faltando um pouco mais disso nos machos. Até de apertar um pouco mais dentro da pista para conscientizar quem está lá de fora da importância daquilo. Porque a gente fala assim, o cara só aprende na dor. Então assim, batendo naquela tecla, mostrando, a gente acredita que isso pode ser um caminho. E outro caminho é esse aqui, mostrar que bons touros produzidos na pista podem dar retorno financeiro para o cara. Assim, tem touro que dá mais de 1 milhão por ano para o proprietário dentro da bateria da CB Genetics. Então, é um caminho também que as centrais não estavam valorizando, né? E a gente passou a valorizar e esse cara se interessar a fazer, né? Como que resolve isso? Qual que é a opinião de vocês para a gente voltar a ter bons touros? Não estou falando que não tem, que ultimamente saíram alguns bons touros que nós demos chance, mas na média nós sabemos que tem muito a melhorar ainda para chegar no nível das fêmeas, por exemplo. É complicado isso aí, cara, porque eu sempre briguei na minha vida inteira por Nelore só. Eu nunca quis essa divisão. De Nelore de pista para Nelore de prova. Claro que o de pista vai ser mais desenvolvido, vai ter um animal de um super tratado, mas o biotipo mesmo, né, de funcional. E eu acho que as fêmeas conseguiram chegar nesse com a funcionalidade que elas têm, elas estão conseguindo chegar nesse biotipo que a gente está falando de equilíbrio, de animais, porque as muito gigantonas, as muito extremadas, elas não têm esse papel funcional tão correto como tem as equilibradas. E os machos, por não ter uma exigência de produzir sêmen, ou de ter filhos, ou de ter essa parte funcional mais apertada dentro da seleção na pista, talvez não estão dando essa importância no macho mais equilibrado, no macho mais... acho que falta esse aperto funcional na seleção, no próprio regulamento da coisa. Não sei que forma, falar, você sabe a fórmula ideal? Não sei, a gente tem que pensar junto. Vale $1 milhão a fórmula, porque nós estamos buscando... para buscar isso. Então, como não tem ainda, então está difícil. Começa a variar muito o tipo do mar. Eu acho que o juiz tem que tentar cada vez mais trazer o animal
dentro do biotipo que eu vejo muitos juízes assim, chegar num dia a dia nas fazendas, coisas, e preconizar um tipo de animal, chegar na pista, julgar um animal totalmente diferente. Tá certo que é um comparativo, que é o que tem ali, mas eu acho que ele tem que tentar sempre trazer o que ele enxerga, que a pecuária no campo precisa, ele tem que enxergar na pista, volto a dizer, guardadas as devidas proporções de trato, de beleza, de tudo, na pista. Aí sim eu acho que ele consegue ter essa parte funcional junto. Numa época, a BCZ criou aí a Nelore, criaram uma comissão, três membros da Nelore, 3 membros da BCZ e um membro do colegiado de jurados. Durante 6 anos eu participei dessa comissão como membro do colegiado de jurados. E o Pedrinho Novis até era o presidente. E eu falei para ele, e a conversa era essa, não tá tendo touro, não sei o que. Eu falei, ô Pedrinho, se você pegar o ranking da Nelore, o Fajardo foi campeão, acho que 4, 5 vezes. Depois veio o Panagpur, campeão 6, 7 vezes. Depois veio o Big Ben, campeão mais 6, 7. Depois o Bitelo. Se você pegar o Fajardo e o Big Ben é pai e filho, o Bitelo e o Panagpur são irmãos. Todas as vacas boas do Brasil só pariram desses touros. O acasalamento podia não ser aquele. Mas como o boi era o campeão do ranking e ele precisava de fazer progênie, então ele usava aquilo. E aí depois veio o Basco, que chegou uma época que tinha 25 progênios na pista, as 25 eram do Basco. Né? Então a gente perdeu aquela variabilidade. Nós estamos pensando, estudando dentro do Conselho Técnico da Série B, de ter um mínimo de pais diferentes dentro de um time. Por exemplo, de 15 animais, você tem que ter no mínimo 5 touros diferentes como pais. Para tentar aumentar essa variabilidade. Eu fui jurado suplente em Bauru, numa exposição, joguei o mocho e era o suplente do padrão. E me levaram para fazer um desempate das 3 progênies, para tirar a campeã. Então, você chegava na pista, era a VR com visual, a Mata Velha com o Nambi e o Assabiá com o Legate. 3 touros, totalmente diferentes um do outro. Né? O Nambi e o Legate ainda eram irmãos, mas eram um biotipo um pouco diferente um do outro, mas você tinha essa variabilidade. Você entrava na pista, tinha 10 progênios, tinha uma progênio. E aí eu falei pro Pedrinho, Pedrinho, pega a progênio que vale 100 pontos, põe ela valendo 10. Porque hoje, o Heitorzinho é especialista nisso, hoje você deixa de levar um animal que pode ser até um segundo prêmio, terceiro prêmio, porque ele não entra no progênio, para levar um que vai ser sexto, sétimo, mas que encaixa na progênio. Nós fomos criticados em tirar aquela progênie jovem de pai. O meu argumento dentro do Conselho Técnico foi: nós ficamos refém de 2 touros. Exatamente. Porque senão você não consegue peça para rodar uma progênie para outra, assim, que tudo. Se você não ficar nessa linha dos 2 touros, você não consegue montar os 2 progênios. Então, os grandes que a gente fala que é quem corre realmente o ranking, que anda com bastante volume de animal, eles ficam refém disso. Então, entra um animal bom de um terceiro touro, de um quarto touro. Não é só se esse animal for muito, tem que ser muito um extra. bom. Exato. Tem que ser um extra. Para ele entrar num time. Então, o primeiro passo foi esse. O segundo é de tentar obrigar a ter uma variabilidade. Aí você não vê esse animal. Outra coisa, a própria fazenda que produz esses garrotes, às vezes não tem coragem de usar o touro dela. Porque tem que usar o basco, ou o caiaque, ou quem seja, por causa das progênies. Então você às vezes deixa de achar um touro novo, né? Porque isso você não usa. E uma coisa que eu acho que foi o pior de tudo para mim foi que lá atrás, há 15 anos, 10 anos, quando entraram os leilões de prenheses, começou com FIV, o cara só queria fêmea. Então você pegava as vacas melhores do Brasil, acasalava ela, o que era embrião de macho, nem matava, não deixava nem nascer. Eu lembro de criadores aqui em Uberaba que fazia em Central, só pagava o que era fêmea, o que era macho, ele não queria, descartava, entendeu? Mesmo então, quando eu falo negócio da parte comercial, é isso, Tavinho. Eles não. Os próprios criadores não querem, eles não usam touros diferentes, porque se nasce um bezerro bom lá, eles não vão levar por conta da progênie. E se vão comercializar, ele não tem comércio, porque ele não entra na progênie do outro, então ele não tem valor comercial.
Então eles ficam querendo cada vez mais fazer com os mesmos, entendeu? E eu acho que um outro ponto é que hoje em dia as cifras estão tão altas assim, que esses investidores aí eles não querem, não têm a oportunidade de errar. É. Então, muitas vezes, quando compra uma prenhez, compra uma aspiração, muitas vezes de um touro assim que não é o Landau e o Kayak, que são os mais famosos, o mercado não tem uma aceitação tão boa e a pessoa fala assim, ué, eu tô pagando, sei lá, 500 mil, 200 mil, 100 mil numa prenhez e eu vou testar, jogar, provavelmente, talvez rasgar dinheiro, porque você testa num touro que muitas vezes é novo, que não tem produção ainda nascida, né? Então, O Amaury Gouveia, quando era criador do Nelore, comprou uma prenhez da Itália 4. E nasceu uma vaca muito boa da Itália 4 lá. E nós usamos nessa vaca da Itália 4, na época, o Quark. Ele estava na transição de pista para prova. Nós usamos nela o Quark. E o touro do Quark, nasceu um casal do Quark. Num leilão aqui na Expo Genética, o touro do Quark foi o animal mais valorizado da Expo Genética. O touro do Quark. Uma vaca Itália 4, que era pista pura. E a fêmea dela foi nos 3 ou 4 exposições premiando bem. E aí ela teve um problema, a vaca morreu, então não foi para frente. Aí, por que você não faz isso mais? Aí tem uma turma que fala, não, mas esse animal é meio sangue. Meio sangue, isso pra mim é o fim da... Não é meio sangue, é Nelore, é pura, Nelore. é O animal o pedigree dele tá escrito Nelore, PO. Lá não tá escrito se ele é prova, se ele é Fala, pista. não é a turma da pista. Ah, lá não tá escrito se é pista, se é prova, não tá escrito nada. Eu vou até falar um pouco mais até. Eu acho assim, eu como faço a BCZ, eu tenho oportunidade às vezes de ver todos os animais da fazenda. Às vezes vocês chegam lá na fazenda, tirando aquela fazenda que você dá assessoria lá dentro do dia a dia, você vai ver animal para leilão, o cara te mostra só a cabeceira da cocheira. Eu vejo tudo. Eu vejo do menorzinho ao maior, tudo eu vejo. Então é uma coisa absurda o que está se perdendo hoje de animais em fazenda. Por quê? Porque fraco, desclassifica. Aí você fala pro cara, mas esse touro que você usou é muito ruim. Ah, mas o número dele é excepcional. Aí você fala, rapaz, mas na pista, o grande campeão lá da exposição, ah, mas o grande campeão é Deca 5, eu não posso usar. Falou, mas o seu gado tá precisando de ossatura, tá precisando de comprimento, tá precisando de musculatura. Não, mas musculatura tem? Não tem musculatura. Depende da linha que você usa desses animais de número, você não consegue exatamente igual, dependendo da linha que você usa dos animais de pista. Você vai ter animais mais tardios, não vão ter a funcionalidade, não vão ter nada. Mas você consegue o equilíbrio hoje nos dois lados. E esse casamento desse equilíbrio é o que eu acho É o que eu acho que vai dar o resultado. que vai fazer. Você pega esse catálogo aí, por exemplo. Você tem um touro nesse catálogo, que é filho de um touraço de prova, uma matriz recordista mundial de preço. Esse Agora caminho o cara fala pra você, não, isso é meio sangue, eu não vou usar. meio Você sangue ficou pra louco, mim, rapaz? é ótimo, porque você consegue trazer tudo que tem a funcionalidade do gado avaliado, que é importante, ninguém está desvalorizando a avaliação de maneira claro. nenhuma. Hoje não se faz seleção sem avaliação, não existe. Não Essa existe. funcionalidade que nós temos hoje na pista, nas Na fêmeas, pista. se não fosse o mercado da avaliação ter crescido Isso, numa época, ninguém se preocuparia com e isso. a gente abrir o olho para isso, não estaria Não acontecendo estaria isso assim. hoje. Então eu acho que se você tentar trazer o que tem de bom de um lado, tentar trazer o que tem de bom da beleza, da estrutura, o Nelore sempre foi um boi que valorizado porque ele tem um algo mais que não é mensurável, que é aquela expressão racial, que é aquele... Isso não é mensurável por nenhum programa, nem por ninguém. Isso é que faz os valores serem diferenciados, você levar uma vaca desse tipo. E então, se a gente tentar, agora mais o comércio, o que acontece é que o pessoal, muitas vezes, pensa no próprio umbigo. Ele não pensa no desenvolvimento da raça. Eles querem o pessoal da pista fechado na pista, não, que lá não serve. O pessoal da prova fechado na prova, não, que lá não serve. Então eles ficam defendendo o seu nicho de mercado em detrimento da raça. Mas hoje, se você pegar esse catálogo aqui hoje e olhar, você vai achar esses dois modelos de animais. O animal que está fechado só no gado de pista e o animal que tem o gado de prova, e tem o animal aqui que eles falam que é meio sangue. Se você pegar um catálogo hoje de prova, você não acha nada de animal de pista. Mas você não vai achar animal ruim, né? Exato, mas foi esse o que eu é o- É comentei. o que nós estamos tentando Esse é o falar. foco. Eu acho que a gente tenta... Porque O doutor João Gilberto, foi um presidente antigo da BCZ, ele falava que quem compra embrião, na época dele presidente, não existia leilão de embrião, não existia nada.
Tava começando a fazer as primeiras TE, era TE na época. Um dia ele falou num leilão que teve aqui na pista de julgamento de Uberaba, ele falou, ó, quem compra embrião teve meningite. Ele era médico. Mas por que meningite? Ah, porque meningite dá uma febre lá de 45 graus, ferve o cérebro do cara. Porque comprar o que você tá vendo já é difícil. Imagina você comprar o que você não tá vendo. Você leva uma vaquinha preta para casa e lá dentro fala que tem um campeão. Ah, mas é porque é o irmão do fulano. Ele falou, eu nunca vi o irmão do Pelé jogar bola, nunca vi o irmão da Vera Fischer, irmã da Vera Fischer ser Miss. Então, na época, era engraçado, mas ele tinha um porquê do negócio. E hoje, se ele tivesse lúcido aqui junto com a gente, eu acho que ele ia acrescentar nisso aí. Hoje tá ficando pior, porque você entra no curral. Tem um lote de 50 cabeças, você aparta a cabeceira para cá e o fundo para cá. Você tá vendo aquilo, é a cabeceira e o fundo. Aí lá do escritório vem um papel que fala que o fundo é a cabeceira e a cabeceira é o fundo. Aí você pega o gado bom que você tem de cabeceira, descarta e fica com porcaria, porque tá escrito no papel. Então você deixa de acreditar no que você está enxergando, no que você está vendo, para acreditar num negócio. E matemática, no papel, a vida inteira, 1 mais 1 é 2. Mas genética, 1 mais 1 nunca é 2. Pode ser 3, pode ser menos 5, pode ser 18. E o povo fecha olho para defeitos seríssimos, claro, né? De uma aprumo, coisa de absurda. umbigo, coisa que é estritamente funcional. É básico para um reprodutor servir a campo. Por isso que eu tenho falado muito isso aí. A turma que está fechada só em avaliação. Se não se preocupar com isso e não der um jeito de achar um reprodutor que seja meio sangue, igual eles falam, para poder dar uma arrumada no negócio, vai chegar uma hora que eles não vão ter pra onde correr. E o comprador passa a cada vez a achar aquilo pior, né? Exatamente. E isso, o resultado, eu falo que japonês não dá fio preto, japonês dá fio japonês. Não tem como um touro que não tem comprimento, não tem carcaça, não tem, dá aquilo. A herdabilidade de carcaça é altíssima. Então a gente vê o caminho que está se, vamos dizer, Desenhando. até de outras coisas de reprodutivo, vaca que nunca pariu, vaca que teve uma cria só, e sendo mãe de touro. E isso vai desenhando porque a gente viveu na pista e sabe que não deu certo, sabe que foram erros graves cometidos por esse fanatismo na pista, ao contrário, né? Não no número, mas no tipo, né? Na só bonita, que não era nada. Às vezes o pessoal reclama, mas o gado de pista é muito tratado. Mas o gado de prova hoje está tão tratado quanto ou mais. E não tem nada errado com tratar. É a mesma coisa que você tem uma Ferrari e você vai colocar um etanol em vez de colocar uma super gasolina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem tratado, como é que é? Não, esse tipo de gado a gente busca rentabilidade alta, são de carcaça, de coisa. A gente tem que tentar. Uma outra coisa que eu acho que todos estão fazendo hoje em dia, a gente chegou na raça Nelore, até aqui, vamos dizer, até 5 anos para cá, a avaliação começou forte de 10 anos para cá, né? De 10 anos para trás, simplesmente para muita gente, muito criador, isso não existe. Não existe a raça Nelore. Então ninguém dá valor ao que o seu Torres fez, ao que o seu Sabiá, o que o seu Rubico fez, o que o seu Celso Garcia fez, os grandes importadores que trouxeram a raça Nelore. Eu lembro quando a gente julgava logo lá atrás, o Nelore para ter 1 quilo de ganho dia era altíssimo, mil Pedigree gramas. não vale mais nada. Entendeu? E aí hoje nós conseguimos, antes de chegar nessa loucura aí de avaliação, nós conseguimos colocar 1.500, não é? Foi como? Foi com base genética, dando valor na seleção materna, dando valor nos pedigrees, no que vinha de mãe, de pai. A genética é muito importante. A gente tem que saber o que o boi tem para trás para ele passar para frente, para nos dar essa confiança. E a avaliação chegou para nos dar mais confiabilidade nisso, mas não jogar tudo que foi feito para trás. Nós passamos uma fase aqui, né, Marcelo, do modelo no vídeo de corte. Quando eu comecei a minha vida como estudante, como auxiliar de pista, o animal, o ideal era o grande, perna alta e seco. E o type. O Nelore passou por vários tipos, né? Lindo, exato. Épocas, né? É aquele touro lindo, ficava aí, mas você olhava ele, a costelinha desse tamanho. Chegou um ponto que aqui dentro dessa pista aí, que vocês estão vendo esse tanto de gado,
teve uma exposição de cruzamento. Em junho, você chegava aqui em junho, tinha Cimental, Aberdeen, Piamontês, tudo meio sangue, não podia ter raça pura, mas aí era Simbra, Sim Brasil. Rapaz, e tinha leilão disso. Por quê? Porque o cara chegava aqui, ele comprava um animal meio sangue, 3/4 cimental, punha na vacada, o bezerro era muito melhor do que o touro Nelore que ele estava usando. O boi Nelore só tinha perna. Acordou o criador de Nelore. O que o criador do Nelore fez? De uma hora para outra deu um tombo no gado. O gado virou um gado mais equilibrado, mais baixo, mais grosso. Começou a tomar um espaço de novo do europeu. Tanto é que acabou. Essas raças todas que tinha aí sumiram. Ficou o Angus hoje, uma outra coisa. E restrito a regiões e É. do botijão é ótimo para fazer um produto que realmente é um produto espetacular. Exato. Mas para funcionar dentro do Brasil é difícil. E o Heitorzinho, eu queria até, fazendo um paralelo, e você até me ajuda nisso, passando para outras raças em outros países, a gente tem um exemplo da Três Marias, que é um dos melhores gados da Argentina, que não usa nada de dado, é só no olho. Você vai no HUD... Usa dados. Todos acho que usam dados. Talvez dados internos no programa dentro. Usa dados, assim, eu converso muito com eles e são experiências que a gente tenta trazer para dentro do negócio, assim. Mas com o Francisco, que era o carro-chefe da Três Marias, ele falava, preciso comprar um touro para usar no meu gado, ou escolher um touro. Ele vai na fazenda daquele touro, olha o primeiro gado do cara, se é um gado que agrada a ele, se aquele pensamento é um pensamento que agrada a ele. Aí escolhe 3, 4 touros, esses 3, 4 touros ele procura ver a mãe e as irmãs, e aí, por último, ele vai ver as adeptos do touro se tem alguma coisa que é indesejável, tipo um touro muito negativo para leite, um touro que tenha um número não tão equilibrado, nunca buscando o extremo, mas buscando se tem alguma coisa ali que pode atrapalhar o projeto de seleção, porque ele já avalizou o criatório do cara, tipo, esse é um criatório que a média dele me agrada, tipo que esse cara cria me agrada. Escolheu os touros por fenótipo, olhou mãe e irmãs, que é você ver as fêmeas, basicamente as fêmeas, aquele negócio que quer ver como a sua namorada vai ficar, olha pra sogra e toma uma decisão. Então é mais ou menos isso, ver pelas irmãs e pela mãe dos touros o que você espera daquilo, né? Porque se o plantel tem aquela média, ele tem consistência. E por último, ele vai nas devs para ver se não tem alguma coisa que vá ser ruim, alguma coisa que se introduzir pode ser perigoso para o gado dele. Então ele usa exatamente como deve ser usado, como ferramenta, não como foco. Claro. Então esse extremismo que a gente acha no Brasil é para mim o que está estragando. E até falando, você não tá vindo, eu sei que é técnico, eu sei o pensamento dele, que um pouco isso deveria estar dentro da BCZ, porque, vamos dizer, falar em quantitativamente, a gente assessor, onde a gente está dando assessoria nos plantéis, é muito pouco a nível de Brasil, comparado com o que a BCZ anda em toda a propriedade registrada. Então, essa orientação, esse esclarecimento de como utilizar as DEPs, como elas devem ser utilizadas, eu acho que tinha que partir muito da associação, porque os técnicos estão dentro das fazendas e esse extremismo pode acabar muito com o negócio. É tentar voltar a buscar o equilíbrio, né? Sempre... E aí, como você tocou na BCZ, eu vou te falar uma coisa que eu vejo com os meus colegas, né? Eu estou numa região que tem 10, 12 técnicos da BCZ. Qualquer coisa que eu fizer aqui, se o criador não gostar, ele troca por outro. Mas tem técnico que às vezes está sozinho na região dele. E pega um criador maior que está trabalhando só em cima de número ou só em cima de pista, né? E o que o cara escolhe, ele não tem muita opção. Ele tem que fazer, né? Não que ele vá registrar um animal que tenha defeito, alguma coisa. Não, mas é mais orientação. Mas a orientação, por exemplo, que ele vai passar para o cara, às vezes ele sabe que aquele cara não quer aquela orientação e ele não tem jeito. Não tem o que ele fazer. Não tem o que ele fazer. Então eu acho que precisa realmente ter isso aí. Eu acho que chegou numa hora que o lado da pista sofreu muito com isso. E eu acho que entendeu o caminho que tem que seguir para poder voltar a ser a pista não só vitoriosa em termos financeiros, nos leilões e tudo, mas um gado que vai servir para dar pecuária. rumo, ser um norte para a pecuária. O cara pode chegar aqui, eu me lembro, o boi era campeão, tinha
30 negros de central em cima do dono ali na arquibancada para contratar o touro, você já não estava contratado. Aí você queria comprar a cena de um boi, tinha fila de espera de 1 ano. Hoje você vai na central, o grande campeão tá lá na central, o cara passa por ele, não te mostra. Uma coisa boa que eu tenho notado, e a gente tem sentido isso, há o extremismo de tanto da pista quanto da prova. A pista, o pessoal da pista já preocupado na parte de funcional, já mudando muito os criadores, os grandes criadores, os que gostam, não os investidores, os caras que gostam da coisa, da raça, preocupado na parte funcional. E eu tenho notado, vamos dizer assim, dos 10 maiores criadores que são extremos na prova também, preocupados em melhorar o tipo do gado deles. Isso eu tenho visto, assim, eles têm nos procurado. Mas sem coragem de usar um boi desse. precisaria. Eles estão tentando melhorar sem sair do direcionamento deles, mas muito preocupados, já vi alguns muito preocupados em melhorar o tipo, o biotipo, porque eles sabem que o cliente, às vezes ele entra todo gostando dessa parte de papel, de número e tudo, mas a hora que ele começa a ver isso na fazenda, e esses animais têm uma tendência muito grande em ficar mais feios com a era que passa, eles começam a se assustar e estão começando a preferir os animais mais bonitos. Então eu tenho notado essa volta do extremo, do número preocupado a melhorar o tipo dos animais. E isso é bom, eu acho isso é bom. A maioria do pessoal que faz número, então, às vezes são fazendas maiores, tem rebanhos maiores. Eles estão começando a sofrer com venda de touro, aqueles que não preocuparam com o tipo. Os clientes que compram um touro, às vezes chega lá, faz uma bezerrada que não dá o peso que precisa dar quando vai morrer. Que às vezes está faltando esse comprimento, está faltando estrutura, está faltando assatura. Né? Então essa preocupação eu tenho visto também. E é o que você falou, às vezes tem medo do cara mudar. O ano passado eu fui fazer um atendimento e o Léo Geneplus ia fazer um atendimento nessa fazenda. Aí o cara falou, você pega ele no aeroporto e traz ele para a fazenda? Eu falei, claro. Não vou perder uma oportunidade dessa nunca. Né? Eu e aquele argentino dentro do carro, na hora que ele entrou, eu tranquei a porta do meu lado e falei para ele, agora você só tem direito a sair daqui se você responder tudo que eu quiser saber. E ele começou a rir, nós dois conhecemos faz bastante tempo, somos um amigo. E fomos dando risada e conversando, e chega uma hora que ele me falou um negócio que você enxerga isso. Ó, tem uma turma aí que olha para avaliação, olha para tudo, parece uma pista de corrida. Tudo em linha reta. Só que lá na frente tem uma parede. Tem uns que correm mais do que os outros, já bateram na parede. Não tem jeito de passar aquela parede. Você tem que voltar atrás para achar um trevo, alguma coisa, que você vai dar a volta na parede. Agora o duro é o caboclo voltar atrás. Ou seja, chega uma hora que você fala, ó, meu negócio é muito bom, mas eu vou ter que voltar lá atrás. Eu vou procurar um touro lá atrás para poder ajeitar o meu comprimento, o meu tamanho, o osso do meu gado, com mais garupa. E a turma não tá tendo coragem de voltar a achar esse touro lá atrás. Né? Eu vejo o próprio pessoal da pista aí, você vai nas fazendas, a pista tá bombando, mas você chega lá na fazenda, as vacas boas, também tem bezerro dos touros bons, um pouco mais velhos, que deram consistência, que firmaram o gado, que fizeram o gado que tem hoje. Às vezes é o bisavô das vacas que estão aí, mas a gente sabe, ó, eu vou ter uma reserva disso, porque quem vai me dar um apoio, quem vai me dar uma força, quem vai me dar fôlego para trabalhar com os meus touros novos, às vezes, são esses animais aqui. E a pista, ela tem menos preconceito, eu acho. Que se você pegar e for na central, usar bons touros, a gente usa, o Marcelo usa, não sei, eu sei que usa, ela faz mais teste, que realmente não é fácil você arrumar um touro que dá uma média igual o Caiaco Landau. Vamos dizer, a média de produção é muito alta, né? A hora que você vai arriscar, você vai perder, você vai sair de um aproveitamento aí de 30%, 40% de bezerro para cocheira para aproveitamento de 15%. E às vezes é necessário para daqueles 15% menos para cocheira, beleza, mas do resto que ficar um residual que acabe sendo importante. E foi justamente o que fizemos com o Landau, né? Foi um brado na época, né? E o que eu vejo aí que faz falta na pista é ter mais criadores, com volume de gado para que possa ser arriscado. Aí a gente vai num criador que faz 100 prenhas por ano, é difícil você
você arriscar, sim. você vai estar comprometendo financeiramente a geração do cara. Agora, se ele faz 400, 500, Você você tirar pode. 100 para fazer um outro gado é um pouco mais fácil. A gente registrava o seu Cláudio lá na Viraí, e tinha um dia que era o dia dos touros. Ele fechava lá 500 garrotes e falava, tira 20. E ele, os 20 melhores na avaliação genética dele, ele já tinha anotado a noite anterior num papelzinho e põe no bolso. Ele não olhava o papel. Entra aí e tira 20. Eu falava para ele, como é que eu vou tirar 20 animais no seu gado? Quem conhece o gado, eu disse, não, entra aí, eu quero ver o que vocês vão fazer. Eles juntaram a peãozada toda. Era um dia de diversão até. Tira esse, põe aquele, volta esse, passa para lá, põe para cá. E por fim sobrava lá um número que a gente achava que era o ideal. E não dava conta de, às vezes, apartar mais. Aí ele tirava o papelzinho dele do bolso, falava, o número tal, tá aí, tá, põe no curral de lá. Ah, não tá, esse aqui não tá na lista dele, então tira para cá. Os que estavam na lista dele, que estavam na avaliação visual, como a cabeceira, era a cabeceira. Os que não estavam na lista dele, mas estavam na avaliação visual de cabeceira, põe pro lado de cá que vai ser os destaques dos leilões, que todo mundo vai ver. O destaque é o bonito do leilão. E aí teve um ano que o melhor animal de avaliação não estava em nenhum dos dois lugares. Acha ele aí no meio dessa garrotada. Aí veio um garrotão de lá pra cá, meio esborrachadão. Até os meninos puseram o apelido dele de Sapão. Ah, é o Sapão. Aí ele olhou, falou pro Edilson, que era o gerente, Edilson, põe no tronco e capa. Mas eu, capa. Capa que é para não ter vontade de usar isso depois. Eu sei que se eu vou usar isso, vai melhorar muito de um lado, mas vai acabar com o outro. Então, capa. Então você pegava o rebanho dele, era um rebanho super equilibrado, ele tinha um padrão de criatório, de tudo que você vê reflexo até hoje. Conseguiu pôr um biotipo na Viraí, né? O biotipo do gado, e você nunca. Talvez seja o que tenha mais influenciado aqui dentro da pista, Exato. dentro do biotipo, né? Do pessoal ver e gostar, falar, ó, o caminho tá Exato. aqui. E você olhava lá, era difícil você achar os top 0001 que todo mundo queria. Por quê? Porque antes de preocupar com isso, ele preocupava com o visual primeiro. Depois que eu tirei a minha cabeceira, eu vou aliar o meu número na cabeceira. Se eu não tiver, paciência. E tinha uma série de critérios que ele fazia ainda. Olhava os touros lá no meio do gato, como é que era libido, se o boi era saía do curral, deitava, ou se ele ficava querendo rufiar qualquer coisa. Então ainda tinha um tanto de coisa que ele usava. Mas isso aí você só adquire quando você é criador e tem o dia inteiro dentro da fazenda. Tem um número, né? Você precisa ter, igual o Heitor falou, o cara tem 100 prenhes, nasce. Se você não tem base de comparação, é muito pouco. Não, e eu falo assim, esse feeling não é todo mundo que tem. Então, se você não tem o feeling, Paga quem tem. paga quem tem. Exatamente, paga quem tem, mas o cara tem que entender que o nosso negócio, a primeira coisa do nosso negócio é o que você está enxergando. O cara compra o que ele vê. Quando ele começa a comprar o que ele não vê e aí usa na fazenda, eu falo isso para muita gente, você vende sempre de um touro ruim, baseado no que você quiser, porque ele foi campeão ou porque o número dele é alto, mas ele é ruim. O problema é que vai nascer os filhos dele. Se você vendesse e não nascesse, ótimo, mas nasce. A hora que nasce, você perde o cliente. E a gente defende, não é o bonito, por beleza, por orelha, por chifre. Ele é bonito porque ele é equilibrado, ele é bonito porque ele tem as carnes, que ele é um produtor de carne, ele tem o desenvolvimento de carne a contento e as carnes bem distribuídas em toda a carcaça, o anterior equilibrado com o posterior, né? Estrutura óssea em equilíbrio. Isso o torna bonito. Não só porque, vocês de pista só preocupam com a orelhinha, com... Não, senhor, preocupamos é com o equilíbrio da coisa, mesmo no campo. Quando eu olho um touro no campo, eu preocupo com o equilíbrio de carcaça, aprumos para ver se ele anda bem. Então são coisas que tem que ser, então muita coisa que não são mensuráveis, que não são dado conta para o pessoal que faz o extremo da avaliação. E é muito importante na seleção, tipo aprumos, distribuição de carcaça, masculinidade, feminilidade, que não são mensuráveis e são, para mim, tão importantes quanto um peso, quanto muitos outros itens de seleção. Então, essas aí que eu acho que a gente tinha que equilibrar dentro de uma seleção. A vida inteira você escuta o cara falar que a pureza traz continuidade, a mestiçagem some. E é isso, quando você pega um animal que tem uma base lá de
80 anos que vem criando, o cara pode sair da pista e fazer só prova. Mas o animal tem um sangue forte, vem de uma seleção que foi feita em cima só de coisa boa. Você base sabe de onde genética veio. A muito base forte. genética Eu gostaria te muito sustenta. que tivesse assim, seleções que começasse num gado bom, com essas mães, com essas avós, e implementasse um sistema de avaliação tipo SAPE, com pressão de seleção dentro de um gado, e usasse o touro que achasse bom para aquele gado, independente da avaliação dele, mas buscando usar um touro bom e botasse aquilo num sistema rigoroso de seleção, de pressão de seleção, que é o que eu acho que tem mais falta, e para mim é onde faz mais falta na Viraí raiz. Eu posso falar porque eu já falei isso pro Claudinho, pro Fernando, que eu acho que se eles não tivessem ido tanto para um lado, para a necessidade do mercado, de número, e hoje tivesse esse gado que você falou que o seu Cláudio apartava lá, estavam voando assim sozinho no mercado. Porque faz muita falta a gente ter um lugar que seja seguro comprar touro, porque sabe que o gado é bom, tem consistência, tem base e, e foi realmente testado para te entregar aquele produto. Isso acho que um sonho assim, um projeto que quisesse acho fazer importante. algo com essa base de gado que a gente conhece a história e que tem uma pressão de seleção como os programas de melhoramento exigem, para daqui 15, 20, 30 anos isso está consolidado como um plantel fornecedor. Uma vez nós estávamos lá na fazenda e o seu Cláudio gostava muito do tecelão, que era um touraço o tecelão. Né? E na época eu falei para ele, seu Cláudio, a melhor coisa que eu acho do plantel na Viraí, quando você fala na Viraí, são as fêmeas na Viraí. Porque as fêmeas na Viraí têm 40, 50 anos do dedo do criador aqui em cima, ou o seu pai, ou os seus tios, igual ele falava do Zé Humberto, os tios, sei o quê, e o senhor. Então tudo que você olha para trás, você pega lá o pedigree do enlevo, ele tem 10 gerações de Morungaba para trás. Então ele tem 10 gerações do seu Zé em cima do gado, naquela fazenda, tirando sua vaca que boa, que produzia bem, que fez vacas boas, que deu essa continuidade. Consistência, né? Aí você chega num rebanho desse, igual você falou, e você pega um touro onde a mãe não é cria do rebanho, o touro pode ser excepcional, mas eu não tenho a mesma confiança, a mesma garantia que vai transmitir para mim o que eu quero. Eu sei que lá no rebanho, na Viraí, ou no rebanho Casa Branca, ou no rebanho que seja, que você pega esse trabalho que tem 40, 50 anos em cima disso. Então eu estou ancorado ali. Né? O Marcelo tem oportunidade aí de trabalhar em vários rebanhos de muito tempo e ele consegue hoje fazer um campeão de pista e a bisavó do animal foi campeão de pista. Eu ia falar exatamente isso. Se a gente pega o sucesso do Bruno Abreu Leão, que é um cara que o Marcelo trabalha há alguns anos, eu não sei quanto, Mais de 15 anos já. e você tem ele criou uma família dele dentro do negócio por competência e fez um grande campeão que já é 5, 6 gerações de vacas crioulas dele. E a Exato. gente vê as irmãs, um dos recordes dos campeões foi não sei nem o parentesco, mas prima do Rabiger. E que Prima confiança primeira. que esse touro já tem confiança antes de nascer o primeiro produto. Porque você sabe a história que tem aquilo, exato. né? Então, Você confia na seleção de quem tá fazendo aquilo. Isso dependendo do extremo, do índice, não vale nada pro outro lado, entendeu? E eu acho que isso tem que ter valor. A seleção maternal, a seleção Claro. de porteira dentro, que é a real, eu acho isso muito importante. Nós não podemos dispensar nunca. Claro, nunca deixar de usar as ferramentas que a gente tem hoje na mão, que só facilita para todo mundo. Mas não pode deixar de reconhecer as grandes mães, as grandes famílias, que são importantíssimas na nossa seleção. O Adir falava muito que o nosso negócio é igual rodoviária. Poucos são donos do guichê. O resto tudo é passageiro. Então a gente que está no negócio há 30, 40 anos, quantos entraram, fizeram nome, fizeram campeões, gastaram uma fortuna, fazendas maravilhosas, 4, 5 anos liquidaram. Foi embora. Aí foi embora. Aí quando você chega, vou dar um exemplo aqui. Quando você chega hoje na vaca
grande campeã que está aí na pista, super funcional, quando você pega o pedigree dessa vaca, ela vai parar lá na Zebulândia, lá no Sotojo, lá atrás. Aí você pega a avó dela, é uma vaca que é a avó do campeão e até hoje ela está funcionando, está produzindo animais de altíssima qualidade, porque ela tem uma consistência, isso aí, né? O pessoal, às vezes, da prova costuma falar que a geração tem que passar rápido, mas você chega na Guadalupe hoje, a vaca símbolo da Guadalupe é a 533, que é uma vaca de 15 anos, 18 anos. Modernidade, né? Eu acho que os indivíduos que são marcantes e que marcam mesmo a geração do gado não nascem todo dia, como não nasce um craque de bola todo dia. Exato, exato. Nós estamos aí, até aí o Pelé é o melhor do mundo, é o melhor da história há quanto tempo? E não nasce um Messi todo dia, não nasce um Neymar todo dia. E isso tem que ser valorizado. Exatamente. Né? Não adianta você achar que aquele menino que está começando a jogar bola, só porque ele é mais novo, porque ele é uma geração à frente, ele vai ser melhor. E o pessoal tá embarcando nessa, né? Exato. Tá embarcando em pegar os animais jovens e de cabeça buscando. Porque a gente sabe que matematicamente não rodou aquele número ainda. Então ele não tem como estar com a avaliação pior porque não aconteceu nada para piorar. É pura avaliação de pedigree. E que a hora que ele tiver 2, 3 anos, a avaliação vai estabilizar. Então ele busca a rapidez, esse intervalo de geração para segurar o número na hora da venda. Eu acho hoje, eu falo de mim, eu acho quase impossível você fazer seleção hoje se você não olhar a avaliação genética. Você pode ter um lote de vaca todas DECA 10. Mas você vai ter uma DECA 9 lá no meio das DECA 10, quer dizer, você já melhorou em alguma coisa. Então você consegue aliar a avaliação genética. Tudo é negativo para leite, mas eu vou usar menos negativo para leite. Então a avaliação completa perfeitamente. Para mim é a cereja do bolo da seleção. Você faz tudo, olha, vê o manejo, tudo, e você, a avaliação, vamos dizer, vai chancelar tudo aquilo que você está falando do animal. E é gostoso quando a gente chega num animal. Exato. Que ele tem tudo que a gente gosta. Ele olha ali para ele, você fica apaixonado no garrote, você vai ver a avaliação, ele tem tudo que. Mostrando ali o que ele tem ali. Aí isso é que a gente briga para ter cada vez mais perto isso, né? Tem um criador de mocho, o Flávio Cotrim, Buticão, e eu trabalhei com ele muitos anos. E lá no Flávio Cotrim aconteceu um negócio no mesmo ano, que foi um negócio. Eu falo para ele, isso aqui tá escrito, para quem não conhece, o cara ia ficar louco. Primeiro, o animal de pista dele era uma novilha de pista. Ela foi a campeã aqui em Uberaba e era do rebanho dele, era a número 1 de avaliação genética. Então não precisa ser feio para ser bem avaliado. Né? E o animal aqui na pista também pode ser bem avaliado. Né? E no mesmo ano nasceu um animal, quer dizer, não nasceu, a vaca era natimorto. Mas ele comunicou para constar o parto da vaca. E o rapaz que comunicou no escritório colocou natimorto da Buticão. E quando você pegava essa avaliação que você falou aí, que somava pedigree do pai e da mãe, o natimorto da Buticão era o número 1 do rebanho dele. Então a melhor rei do rebanho dele não nasceu. Era o natimorto do Buticão. E a campeã de pista era a número 1 da avaliação. Então você vê que a gente que acho que estraga um pouco, que separa isso e radicaliza o negócio. A parte comercial mandando, né? O pessoal, quando pensa muito na parte comercial, eles não ligam, sempre buscam o seu nicho do mercado em detrimento da qualidade da raça. Às vezes a gente é um pouco sonhador, né? Porque você já quer o contrário, você quer que o negócio tudo dá certo. Mas às vezes não tem jeito. E é nesse ponto mesmo que eu queria seguir, falar um pouco do papel das centrais para isso, tanto da forma positiva quanto negativa, porque vocês mencionaram que há 30 anos atrás tinha a fila das centrais para pegar o grande campeão daqui. E numa conversa que a gente estava tendo com o Gilmar, que é um dos colegas também muito renomado igual vocês, falou que hoje você vai nas centrais, 60% assim dos touros tem defeitos desqualificativos sérios. Então eu queria saber um pouco do que vocês veem como papel da central como um todo assim no mercado. Eu já trabalhei numa central como gerente técnico da parte de zebucorte. Sempre procurei contratar os touros. Na época ainda não tinha tinha praticamente zero esse negócio, a relevância da avaliação.
Era muito pouco ainda, estava começando, tinha nos europeus e estava começando a entrar no zebu. Então os nossos contratados eram mais daqui, e touros a campo também, que tinham pedigree bom, filhos de mães importantes. Só que isso perdeu-se um pouco o controle, porque o comércio tomou conta de tudo. Tomou, e hoje então você chega nas centrais, tem 10 touros, filhos de um touro, irmãos, tem touros que de todo tipo, né, de qualidade, porque o mercado absorve. Então eles querem, você não tem esse aqui, tem fila de espera, vamos vender o irmão dele, vende o outro. Então, hoje você lê, tem diversos tipos, não tem mais são aquele... empresas privadas também, acho que a eles têm que responsabilidade deles é sobreviver, dar né? lucro para a empresa. Quem tem responsabilidade com gado é a gente, técnico, associação, mas a empresa não tem como você regular uma empresa de ganhar dinheiro, deixa o mercado Quando a daí. gente trabalhava com uma empresa dessa, que era uma fundação que não visava lucro, então só iam touros, era um outro tipo de trabalho, né? Era um tipo, né, O muito nosso mais... trabalho é mostrar o caminho, né? E aí eu vou falar pelo Abjer, que eu sei, eu tenho uma proximidade do Bruno, que as centrais foram em cima dele pesado para tentar contratar, e ele já estava acertado com a gente, mas estão voltando a abrir o olho porque viram que tem um mercado para esse tipo de gado. E uma coisa que talvez seja um problema é que é muito difícil achar quem conhece gado. É mais fácil achar quem lê papel. Exatamente. Então, você tem que contratar 100 vendedor, é mais fácil você ensinar eles a ler papel do que realmente conhecer o gado para indicar um bom touro. Isso não E tem... devido a isso apareceu um monte de contratantes e indicadores de touro de todo tipo. Então, O ano passado eu perguntei para uma turma de Central, eu fui no Central e perguntei para uma turma o seguinte, falei, como é que funciona o seu negócio com o seu cliente? Lá tinha, acho que, 18 pessoas, cada um era de uma região do país diferente. Aí eu perguntei para eles, o seu cliente sai lá da sua terra, um exemplo, sai lá de São Paulo, vem aqui em Uberaba, vai na Central, olha os touros, escolhe o que ele gostou, volta para São Paulo, te liga, você vai lá na casa dele, ele te compra o sêmen. É assim que funciona? Não. Eles falaram, não é assim. O meu cliente fica esperando eu chegar da Expo Zebu, da Expo Genética, da Expo Inel, liga para mim e pergunta, o que é que tem de novidade? Aí eu chego lá pro cara e falo, a novidade hoje é o fulano. Esse que é o bom, não sei o que lá mais. Então o cara compra na minha confiança do que eu falei para ele. Então se você está vendendo para ele um negócio bom, um touro bom, um gado bom, é uma coisa. Se você está vendendo para ele aquilo que alguém te falou que é bom, que você não conhece, tudo foi. Mais uma vez eu falei para ele, você corre o risco porque o animal vai nascer. Aí quando ele usa o primeiro ano, se nasce muito bom, ele vai te comprar de novo. Se nasce um negócio meia boca, o primeiro ano ele pode achar que foi ele que errou no acasalamento, porque os bois de repasse às vezes estão fazendo bezerro melhor do que os que ele inseminou. Aí no segundo ano ele usa de novo, nasce a mesma porcaria. No terceiro ano ele troca. Ele vai para outro lugar, ele vai comprar outro modelo, outro biotipo, outra coisa, e você fica na mão. Então, o Heitorzinho falou, é verdade. Muito pouca gente conhece de gado. E eu acho que a responsabilidade maior da Central, como da BCZ, é chancelar esses animais, pelo menos não deixar, ou não registrar, ou não passar. E eu falo isso até por mim, porque eu, como sou técnico da BCZ, às vezes passa alguma coisa que você não vê. A gente não é obrigado. Aí, tem coisa que piora depois do dia claro. que você foi lá e viu. Você registra um animal jovem e esse animal depois é super tratado, cambota, vai para Central, tá registrado. A quem registrou foi o Tavinho, mas no dia que eu registrei não era cambota. Tá? Então eu acho que a Central tem essa obrigação de não deixar esse animal entrar lá dentro. Como o técnico da BCZ também tem a obrigação, quando ele vê esse animal pior na fazenda, ele tem que eliminar. Né? E se acontecer de você contratar um animal jovem, que hoje se contrata animais muito jovens, e ele começar a aparecer um defeito, piorar muito depois que você contratou, elimina ele, joga fora, acaba. Né? Tem criadores que eu atendo, que todo ano, o sêmen que usou o ano passado não pode usar esse ano mais, porque mudou, é outro touro, outra novidade. Antigamente você passava as vacas com bezerro, os bezerros bons repete. Claro, eu faço isso até hoje. Aí você começa a perder espaço no mercado.
Porque às vezes você usou o touro, o armador, não, foi muito bom de produção. A vaca, todo ano o bezerro do armador é o melhor da fazenda. Ah, repete o armador. Aí o cara fala, não, mas o armador eu usei aqui há 10 anos atrás. Mas ele está te produzindo um animal bom todo ano. O armador é um exemplo, mas hoje em dia você não pode repetir um O touro. criador de Brahma, até o pai do falou que ele tem um livro de cada vaca, o Hudgens, o maior criador de Brahma nos Estados Unidos, né? Ele estava comprando embrião para Casa Branca e falava assim, essa vaca foi bem com tal touro. Daí o Dragon tava junto, o Dragon falou, não, mas e se a gente usar o fulano? Ele falou assim, não, eu não tenho sorte para ficar arriscando. Se deu certo, vai continuar com o que deu certo. E acabou. Exatamente. E assim era o seleção. Não tem porquê eu fazer aventura e trocar o que já deu certo. É esse, já deu certo, acabou. Aí às vezes você chega numa fazenda, vem lá uma coleta de embrião. Tem 10 bezerros do rabo branco, do casco branco, focinho branco, despigmentado. Aí você fala, pô, mas não é possível. Aí você pega o pedigree. Naquela geração ali não, mas na geração passada, o avó da vaca, você sabe que é um boi que despigmentava, que manchava, que fazia tudo. E você já está usando um touro hoje que vem de uma linhagem também que faz a mesma coisa. Então se você conhece os pedigree, se você conhece o que fez para trás, se você conhece o que vem de lá para trás, você não erra nisso aí. Você pode errar em outras coisas, mas não vai nascer o despigmentado, não vai nascer o rabo branco. Você não vai dar sopa pro azar. E hoje em dia ninguém olha para isso. O cara olha pro papel, pai com mãe, soma no computador, lá deu certo, pá. Não pode ser assim. Eu acho que o computador tem que ajudar. Mas o olho é o nosso que vale, não é? O computador não enxerga, não tem olho. A não ser quando o touro ouve que é o melhor da safra e o boi foge mesmo. Depois Tem isso também, né? Ó, pode contar? Pode. Barretos, com muitos anos sem ter exposição. Ali é um pouquinho. Aí depois de muito tempo fizeram uma exposição em Barretos e nós fomos julgar. E aí, ó, já avisaram pra gente, ó, não tem dinheiro pra pagar, não vai ficar em hotel, só vão hospedar na fazenda não sei de quem. Então botou a juizada tudo numa fazenda. Aí depois puseram o nome das ruas lá do parque de exposição, o nome dos juízes, porque ninguém cobrou nada. Ah, então vamos pôr a plaquinha com o nome de vocês aqui. E nos grandes campeonatos estavam todas as raças na pista, a pista lotada. E o Ilustre tinha sido grande campeão lá em São Luís e tinha vindo para cá. E o Ilustre, um marruco, né? Um 20 toraço, meses de idade, garrote extraordinário. maravilhoso. Né? Para a carcaça da época era difícil ver um animal naquela carcaça. E o peão do Nelson Frota, o último touro lá da fila era o Ilustre. Parou o boi, jogou o cabresto nas costas do boi e o boi tá solto lá, dormindo em pé. Nós estávamos jogando mocho, né? Nós jogando mocho, eu falei pro português, no intervalo, vamos ali pra você ver um touro que eu vou te mostrar. Aí chegamos lá, ele viu o Ilustre, ficou louco com o Ilustre. Rodeou o Ilustre umas 3 vezes. Um dos melhores garotes de 20 meses que eu vi, assim. Aí ele falou na assim, época, né? Esse boi é o boi que eu vou usar na minha vacada inteira. O Ilustre olhou pra ele e virou um foguete dentro da pista. Esparramou tudo, não ficou uma progênie montada, não ficou nada. Falei, português, ele sabe bem o que você deve ter lá na sua casa. E o quê? Eu? Bom desse jeito, usando aquelas vaquinhas do Martelo. Bom de jeito. Sumiu, pulou de... Mas eu nunca vi um negócio daquele, eu nunca vi uma coincidência daquela. O pai tinha uma hora que o boi tava parado. Foi só ele falando, esse é o boi que eu quero pra usar nas minhas vacas. Eu vou só pra pegar ele quando tiver que dar um tiro no coitado todo. Que outras histórias vocês têm marcantes igual essa daí? Algumas histórias de bastidor. Tavinho é muito conhecido por ser um contador de história. Conta um pouco pra gente, Tavinho. Ai, meu Deus. Conta uma... Ai, meu Deus. Conta uma aí, Marcelo. Eu não sei nenhuma. Você sabe todas. É tudo mentira que você fala. História de julgamento, de curral, de fazenda. Não precisa contar do cachorrinho. Nem a do chocolate. Não. Do cachorrinho do chocolate, eu acho que não. As malas, o avião, nossa senhora. É tantas, né, rapaz? Que nem já passou. Nós fomos julgar em Passos. Acabou o julgamento de Passos, almoçamos, fomos pro hotel. Aí ele ia embora para Três Lagoas. Tava lá dando baixa no hotel. E eu falei pra ele, bom, daqui o Uberaba é perto. Eu vou pro quarto, vou dormir. Vou levantar ali para as 4 horas da tarde. E pego o carro e vou embora. E eu despedi dele lá na porta do hotel. E eu fui embora e ele ficou lá. E depois foi embora, né?
uma meia hora, eu tô dormindo, toca o telefone. Eu falei, pô, de sacanagem, né? Só porque eu falei que ia dormir, ele vai ficar me ligando pra não deixar eu dormir. Atendi o telefone e ele... Você sabe quando ele fez alguma cagada? Porque ele não consegue falar, ele ri. Aí é desse jeito, só fica rindo. Você sabe que ele fez uma cagada, ele fez uma cagada. Aí depois de uma meia hora de risada, eu falei, o que você quer, Bruguês? Fala o que você quer. Ele falou, vai lá na recepção e essa minha mala tá lá. Mas a mala do homem, cabia ele dentro da mala, uma mala preta desse tamanho, do lado dele na recepção. Ele assinou os papéis, tudo foi embora com a mala lá. O cara do lado de lá do balcão não viu a mala ficou. Essa mala andou no meu carro um mês. Que a gente não encontrava, roupa suja. Quando estampou a mala, corria cachorro, gato, ninguém aguentava de ficar perto mais da mala. Essa é uma. A outra, ele chegou em casa, a mulher dele foi receber ele em casa, pegar as malas, tirou as malas do carro, a mulher dele olhou e falou, Marcelo, que mala é essa? Olha, que mala é essa? A minha, Marcelo. Não é a sua mala. Não é possível que não é a minha mala. Marcelo, que mala é essa, Marcelo? Ele veio da Bolívia, não sei de onde, desceu com a mala no aeroporto, botou num guarda-volume daquele, que ele foi fazer um serviço, ficou 3 dias no guarda-volume a mala, guardado, voltou, pegou a mala, veio embora para trás, Uberaba, e não era dele. Aí chegou aqui e abriu a mala, tudo 200 coisas de computador lá dentro, muamba, aquela coisa. Ai, deu lucro então. Nada, descobriram, vieram atrás. Rapaz, Trouxeram a minha, mala trocada. A Polícia Federal já tava no vácuo dele. A mulher, eu acho que trouxe o dinheiro da vida dela de muamba do Paraguai, não sei da onde, e o português trocou a mala. Imagina essa mulher, quando foi pegar a mala, não achou. E a dele só tinha botina Roupa suja, cueca suja, foi estranho. Marcelo, de quem é essa mala? Minha? Que como sua? Eu não sou o dono da mala preta, ele tá aqui atrás do aí, ó. E ele fica dando deixa, rapaz. Existe um voo que chama ponte aérea. A ponte aérea se gaba que nos 100 anos de ponte aérea teve um atraso. Um atraso na ponte aérea. Adivinha quem fez o atraso da ponte aérea? Primeira vez que o voo das 9 horas chegou depois do voo das 9h30. 9h30 chegou depois. Eu achei que o avião tinha caído. No Rio de Janeiro, nós íamos jogar uma exposição no Rio de Janeiro, e ele e o Valdecir foram para São Paulo. Eu fui embora pro Rio de Janeiro um dia antes, e em São Paulo eu liguei para eles. Falou, vem embora para cá, pô. Praia, meu tio mora aqui, o apartamento no Leblon. Frente pra praia, vem pra cá. Vocês estão fazendo o quê aí? Então tá, já vamos. A gente saiu correndo pra comprar passagem. E já chegaram atrasados, compraram a passagem atrasado, embarcaram no avião. O avião taxiou pra levantar voo lá em Congonhas, para o avião no meio da pista, trava o aeroporto de Congonhas inteiro. Aí a aeromoça falou, o proprietário da mala preta aqui no fundo do avião, por favor, se identificar. O avião inteiro olhou pra trás, uma mala preta desse tamanho, enfiado no meio das cadeiras, lá no fundo do avião. Ninguém apareceu. O proprietário da mala preta, o Valdecir falou, quem que será que é o proprietário dessa mala preta? Aí ele fez assim. E despachar a bagagem, ele resolveu levar a mala para embarcar a mala, só que a mala não cabia lá dentro. Ele falou alguma coisa para o moço, ele botou a mala lá atrás e sentou na cadeira lá na frente. Olha, uma mala preta aqui no fundo, uma bomba, pode ser alguma coisa. Parou o avião, teve que descarregar a mala, carregar por baixo, entrar lá embaixo. Aí o voo das 9h30 passou e o das 9 horas ficou para trás. Falei, não é possível que 100 anos de ponte aérea, um dia que chegou atrasado, quem foi que conseguiu essa façanha? Do exame de Covid na Bolívia, você sabe. Que? Covid. Tudo mentira, gente. Que isso aí vocês não anotam, não. Que isso é tudo... Você imagina a mulher no aeroporto de Santa Cruz. Ele teve Covid. Aí o médico falou, 40 dias em casa, sem sair. Essa outra semana eu fui pra Bolívia. Eu não vou falar o nome das pessoas, mas assim, fulana, falsifica um exame que eu preciso ir pra Bolívia. Falsificaram um exame aqui no Brasil, ele foi embora pra Bolívia. Aí no dia dele vir embora, o exame falso já estava vencido, tinha que tirar outro.
fulana, falsifica, mas na Bolívia não tem como falsificar. Não, então, tá bom, arrumou alguém lá, falsificou um exame lá na Bolívia. Ah, Um QR Code, um não sei o que, vem embora. Chega no aeroporto para embarcar, documento, passaporte, não sei o que, a mulher, exame. Deu o exame, ela abriu o exame. Maria de La Soledad, não sei o que. Olhava o exame, olhava a cara dele, olhava o exame. Maria Soledad, tomou o exame da mão do médico e saiu correndo do aeroporto. Uma semana escondido na Bolívia depois. Aí, aí passou, bom, esqueceram. Eu não posso ir embora. Aí chegou lá da mesma moça lá no guichê. A moça, eu já lhe conheço. Não conheço não. Primeira vez que eu venho aqui, eu nunca vi aqui. Nem parente da Soledad. Não, Maria de La, se fosse Maria de La Soledad Moura, podia até falar que era a prima. Mas não era, não teve jeito. Isso foi tudo os outros que erram com a gente, né? Eles armam pra pegar a gente. Eles não Vamos voltar pro foco aqui. Pro pouco mais. Pista de julgamento, assim. Qual que foram as exposições mais marcantes da vida de vocês julgando? Essa de 98 foi muito importante, eu acho. Foi. Essa foi por ter revelado grandes touros da raça que até praticamente pouco tempo estavam no mercado. Foi um ano bem interessante. E eu acho que, para nós principalmente, acho que foi um divisor muito grande, porque a conversa da turma aí era assim, o Valdeci, que é o juiz experiente, não sei o quê, não que a gente tivesse começando, já tinha um tempo, mas quem vai mandar é ele. E eu lembro que o seu Apri chegou para nós, você lembra, falou, eu banquei vocês. Vocês não fazem cagada não, se vocês fizerem de certo lá, eu banco de novo. E foi, eu acho que uma diferença pra gente aqui lá, porque o Bitelo era um touro que vinha ganhando todas as Tinha exposições. ganhado 15 dias atrás Em Londrina, né? Campo Grande, ele vem ganhando tudo, chegou aqui, ninguém acreditava. O pessoal, quando ele foi campeão sênior, ninguém foi na pista tirar foto. Não, vamos tirar foto com a bandeirinha do grande campeonato. Porque eles tinham certeza que os caras não vão aguentar a pressão. E estava no nome do Zé Carlos, o Bitelo. Não estava no nome do Márcio. E eu acho que foi bom demais da conta, porque os resultados foram muito bons. É o que você falou, a Torama que saiu de lá desde o Júnior Menor foi realmente. E foi a primeira, né? A primeira que, com o Nelore aqui dentro da pista de Uberaba, foi bem marcante. E tiveram muitas pistas que a gente jogou. Nordeste era muito forte, Norte e Nordeste eram muito fortes nas pistas, nos julgamentos. Aqui as expoinésias que a gente jogou, tanto Mocho quanto Chifre, foram muito importantes também. O estado de São Paulo tinha exposições, Araçatuba era muito forte, Bauru. Avaré. Qual que foi o animal que né? te marcou na pista? Assim? Tiveram tantos, hein? Tiveram muitos animais que chamaram a atenção, assim, eu não me recordo de um, assim. Eu acho que para mim um dos animais que até hoje eu me recordo como o Pradesh, foi um touro Fajardo. que me marcou muito. Fajardo foi um garrote que ele era à frente do tempo dele em termos de carcaça, ele era O Fajardo diferente. era realmente um animal diferente. Teve uma vaca Nelore Mocha do Manuel Carlos, que era uma vaca floresta, eu não me lembro quem era. A mãe dela era uma vaca diferenciada, tanto é que o pessoal do Padrão foi lá ver o campeonato dos mochos, de tão boa que essa vaca era. Né? É uma vaca, foi diferente essa vaca também. Mas para mim eu acho que o Pradesh foi o touro, até porque foi no começo, né? Logo no comecinho. E ele era um animal diferente. O Pradesh era um touraço. Ele era uma carcaça dele, né? Ele era um touro E também. o cotado para ser o grande campeão era o Capote, né? Pode. O Capote vinha aí. E nós julgamos antes disso aí, o boi ganhou, bom. E é Pradesh difícil é um a animal muito cabeça importante. da gente que passa tanto animal assim, bons e igual hoje, né? Hoje, dos últimos julgamentos, a Viatina 19, acho que foi uma vaca que eu tive a oportunidade de julgar ela em 2020 aqui na Mineira e acho que ela é uma das vacas mais corretas que eu já julguei, assim, igual que eu já julguei bastante. Mas ela é uma vaca dentro do equilíbrio que a gente busca hoje, de beleza, de tamanho, de frame, de funcionalidade, né, de qualidade de produção.
Eu acho que a Fiat 19 talvez seja a vaca que mais mais dentro do que eu busquei aí hoje seria ela. Hoje. Pra mim, eu não julguei a Karina, que está hoje tetracampeã, tricampeã, sei lá, do ranking de posições. Mas a Fiat 19 das que eu julguei, acho que talvez seja uma das vacas mais importantes. Aquela vaca do Aguinaldo foi a grande campeã aqui. Sophie. Vaca do. Herança? Hã? Qual? A vaca do Aguinaldo, do Basco, foi em 2015, eu acho. A Né? javanesa. Javanesa. Grande campeã. Impressionante a perfeição que era a O javanesa. comentário foi meu, eu levei uns 10 minutos para dar conta de começar a falar. Eu me emocionei tanto. Primeiro, que o arquibancada estava super lotada. Né? O comentário foi seu, você estava jogando sozinho. Hã? Você estava jogando sozinho, não estava? Não, Não, tava Essa da jogando. javanesa não? Foi o Não. ano do Landau Foi o e ano do Landau, é. Qual que você estava jogando sozinho? Não é essa que você estava jogando Foi sozinho? o ano Não, do eu joguei sozinho a mineira. Não, acho que foi com o Zebu. Pois é, mas não foi essa. Essa aí tava com Essa o Horácio foi e com Fabão. o Fabão. Isso, tá certo. E eu me emocionei muito, primeiro porque a peãozada estava toda lá na pista. Toda. E foi um ano muito difícil, que foi o ano que tirou a pré-classificação. E você tinha que votar animal, a categoria que tivesse mais de 15 animais, subdividir em duas. E aquilo, eles não fizeram a conta do tanto que ia atrasar o julgamento aqui. E o primeiro dia foi tranquilo, no segundo dia, viram quando ia atrasar, você terminava no escuro, de noite, julgava até a noite, e começava às 6h30, 7 horas da manhã. Então a peãozada não dava tempo deles sair da pista às vezes, 8, 9 horas, para tomar banho, para jantar, para dormir, porque 3 horas da manhã você tem que levantar para lavar o gado, e começa às 7 horas, então às vezes tem que levantar mais cedo. Então você via que tinha uns meninos aí que estavam até balançando assim para poder. É que as equipes que disputam mais têm mais tratadores, os caras dão uma revezada. Mas eles estavam em peso lá, porque eu fiz um comentário e agradeci a eles por isso aí. E quando eu vi eles todos lá na frente, eu me emocionei muito com aquilo lá. Eu demorei para me dar conta de falar, porque eu falei, eu vou abrir a boca, eu vou chorar aqui e vai ficar pior. Aí os negros vão me matar. Mas Foi uma vaca interessante, uma vaca muito, muito correta também, né? Muito correta, muito Não, bem vaca parida. extraordinária. E o Otavinho, você tocou no ponto agora que eu acho que é importante a gente entrar e também falar. A importância dos tratadores. Eu acho que muita gente que é de fora do negócio, o pessoal que tem mais proximidade sabe o que eles passam, mas a função deles não é simplesmente colocar comida ou levar um animal, carregar um animal na pista, puxar uma corda. É muito mais do que isso. Se vocês puderem falar na visão de vocês. Eu acho que é o complemento que faz o negócio dar certo, né? O negócio começa pelo dono gostando do negócio, investindo em coisa certa. O técnico ajudando e direcionando o caminho da seleção. E tudo só vai funcionar se tiver o colaborador ali que faça o trabalho que você designou ele a fazer com qualidade, né? Fazer como deve ser feito, com qualidade e tendo paixão naquilo que faz. A gente vê os caras que estão certo, é o cara que gosta, é o cara que levanta com vontade de levantar cedo para cuidar do bezerrinho, para cuidar daquela vaca, em ver se ela engordou, se ela perdeu, se ela está mancando, se ela está com desviozinho de alguma coisa. Então ele gosta daquilo. Então esse conjunto de coisas que foi certo. Se perder um elo desse negócio, eu acho que aí não funciona. E ele é um dos elos fortes do negócio. Senão, nós temos que dar total importância ao cara bom, o cara que gosta, para completar esse elo de trabalho para funcionar o negócio, para chegar assim. Eu acho que rasgar o saco de ração e derramar no coxo, qualquer um faz. Né? Qualquer um faz. Eu falo isso muito. Falo, ó, às vezes eu tô lá na pista e o cara tá segurando a ponta do cabo porque ele não teve a oportunidade que eu tive de estudar. Mas tem uma turma aí que sabe muito mais do que a gente. Se tivesse tido a oportunidade que nós tivemos de estudar, às vezes eles eram os juízes hoje. Eles estavam direcionando. Tem muitos com muita capacidade. Eles que estavam direcionando vamos dizer, dando esse norte pro negócio. Te ajuda sobremaneira numa fazenda quando você tem esse pessoal, essa turma competente. Por quê? Porque o cara às vezes passa um bezerro batido
Você vai lá, meio corrido, tem 100 bezerros para nascer, nasceu, você meio corrido, tira lá um tanto, passa o meio batido, ele tá lá todo dia, o cara que gosta, todo dia ele vai lá na maternidade, todo dia ele vê a bezerrada. Aí quando se assusta, você chega lá, aí esse bezerro, aquele dia passou e nós trouxemos para cá, às vezes vira o campeão aqui. E eu acho que a diferença fundamental é isso aí. Você não faz um campeão, você não faz. Pode ter o dinheiro que for, pode ter o que for, se você não tiver uma equipe na fazenda de tratador que. A gente vai na fazenda uma vez por mês e vê o raio-x do dia. A informação de qualidade de uma equipe boa. É fantástico. Sim, eu já tomei muita decisão de soltar animal, fechar animal, ou de desistir de um animal por conta da informação. E confiar naquela equipe que está passando a informação. Às vezes no dia que você vê o animal não está num dia bom, você solta, esse aqui saiu. O cara te fala, não, esse teve isso, ele teve aquilo, ele não está bem, mas... Ele te dá o respaldo para sua decisão. E funciona quando cada um faz a sua parte. Você não comete erros que você cometeria sem essa equipe. O Everest da Santa Marina foi grande campeão aqui em Uberaba, campeão do ranking. Ele, quando o bezerro na fazenda lá em Araçatuba, o pessoal foi amansar, não tinha uma estrutura direito e ele machucou um pouco no focinho, então ele estava inchado. E passou um cara lá e mandou soltar. Solta isso, rapaz. Tem carneirada, não sei o que, solta. E o tratador não soltou, segurou. O dia que eu fui na fazenda, ele me mostrou. Falou, você acha que tem alguma coisa? Ele machucou no cabresto, tudo. Eu falei, não, vamos deixar o bezerro na cocheira, o bezerro é bom, vamos tratar e tudo. E você tá me falando que esse problema que ele tem tá inchado porque ele machucou, é o que você falou, eu vou acreditar no você. Aí ele falou pra mim, eles estão me levando eu vou ser transferido para Uberaba de volta. E vai umas vacas mochas para um leilão que vai ter lá em Uberaba. Eu vou pegar esse bezerro e vou pôr no pé de uma dessas vacas, falar que ela tá parida e vou levar ele para Uberaba comigo. Se eu largar aqui, os bezerros vai perder e eles vão soltar. Então eu vou levar para Uberaba. O que você acha? Se precisar falar alguma coisa lá, eu vou falar que foi você que mandou. Eu falei, pode falar. Fez isso, botou o bezerro dentro do caminhão, trouxe o bezerro para Mata Velha. A cocheira dos mochos era lá de cima, era a última lá em cima. Ficou na mão dele, levou o bezerro para lá, o boi virou grande campeão aqui em Uberaba, campeão do ranking, recordista de preço na época. Quer dizer, você pode ir lá acasalar, você pode ir lá escolher, mas se não tiver a mão deles para poder fazer isso, do mesmo jeito que o cara muito bom te ajuda muito e o cara muito ruim às vezes te atrapalha. Te atrapalha de várias formas, não fazendo o que você pediu, fazendo errado o que você pediu. Mas aí... Te minando também lá dentro. Então isso aí só funciona quando todos trabalham em prol do grupo, em prol do trabalho ali, fazendo cada um o seu trabalho. Mas hoje em dia... bem feito. Hoje em dia, o que você falou, hoje em dia mudou muito. Eu acho que rede social, esse contato do dia a dia, a turma está muito mais assim, muito mais focada naquilo que é o negócio, entende muito melhor o que é às vezes o trabalho dele que ele precisa fazer. Então eu sou fã dessa molecada. E o meu serviço, tirando essa parte de pista do serviço da BCZ, não funciona se não for eles. Hoje não funciona se não for eles. Então eu falo para os outros que eu sou puxa-saco da turma dos peão. Porque eu tenho 30 anos de ABCZ, quem me salva a vida todo dia são eles. Agora eu quero entrar num outro tema também relacionado à peãozada, mas agora um outro viés. Fala um pouco sobre a Rádio Peão. A gente costuma falar que é o jeito mais rápido do mundo de informação correr. Mais rápido que internet, mais rápido que podcast. Tem alguma história que você pode falar da Rádio Peão? É interessante. Essa Rádio Peão funciona. Eu tenho uma tanto boa pro bem aqui, quanto pro mal. É perigoso. Aqui na Exposebu, no ano que a Javanesa foi a grande campeã, teve uma vaca que era à noite, já estava à noite já. Uma vaca muito grande, uma vaca boa, que inclusive foi a vaca que ia disputar com ela o campeonato. Foi o primeiro prêmio da categoria. E eu voltei, sentei, estava escuro já, os meninos já estavam voltando também para poder sentar. Na hora que nós estávamos os três ali conversando, já tinha anunciado o prêmio, passou um assim como quem não quer nada, falou, a Rádio Peão tá falando que aquele bezerro lá não é daquela vaca.
Porque antigamente os bezerros ficavam soltos lá, mamando a vaca. Hoje não, hoje tem um cara para segurar o bezerro, tem um cara para segurar a vaca, tem um cara para bater com a toalhinha, tem um cara. Então, ó, eles estão falando que o bezerro não é daquela vaca. Ah, não é possível. É. Bom, isso a Rádio Peão que falou. O cara que estava fazendo a papelada da BCZ que passou lá e avisou a gente. Aí no outro dia cedo, nós chegamos lá, era o campeonato. Né? Aí um olhou pra cara do outro, falou, ó, traz seu bezerrinho aqui. Não fomos nele primeiro, fomos na outra vaca. Traz seu bezerrinho aqui. Olha o nome da orelha dele aí. Aí olhou o nome da orelha, olha o nome da mãe. Ah, tem uns que é FIV, então. Mas aqui não, aqui as vacas estão parindo, os dedos estão no pé, então tem que bater. Aí quando falou pra trazer o dele, ele já ficou meio assim já. Falou, ó, traz o bezerro. Se não bater o número, eu vou desclassificar a sua vaca. Aí ele olhou, aí já deu um grito. Fulano! Aí tinha umas vacas brama amarradas bem aqui no fundo. Traz aí o bezerrinho. Aí saiu um guaxebazinho lá de trás. Berrando igual um maluco. Toca aí! Foi tocando, o bezerrinho viu a vaca parada aqui, o zubrão. Ela deu um finca na vaca. Não foi na mãe, não. Foi na outra, aquela primeira que ela achou. Pra mamar. Aí o Fábio olhou, o Horácio olhou e falou, ó, obrigado. Pode amarrar sua vaca lá fora. Leva pra nós, por favor. Ele levou embora. Eu já vi a Rádio Se a Rádio Peão. Peão não fala nada, ia passar batido. Eu já vi a Rádio Peão influenciar em resultado de julgamento. Isso eu já vi grande. O juiz tem juiz, se ele não for firme, ele rateia. Ele, baseado nos tititis, eles são muito fortes, né? Eles são. E os caras. É o que o Tavinho falou. Amedrontar, né? Eles são respeitados, né? Claro, tem que ser, por né? vocês mesmo, pelo conhecimento técnico e. Então tem peão que tem força. Eu tava com auxiliar o ano passado. E no grande campeonato, parou as vacas lá para ser a grande campeã. E eu falei para ele: o que você acha que é a grande campeã? Você via que ele queria falar, mas estava morrendo de vergonha de falar e de errar. Estava com medo de falar de errar. Aí, por fim, ele perguntou assim: como é que você faz para poder. Pô, a primeira coisa que eu faço, eu olho lá na cerca, que está amarrada na cerca. Os peões sabem muito mais do que nós. Olha lá, tem 4 vacas pro grande campeonato, só tem uma pro reservado. Então você já sabe que vai ganhar. Ah, mas você faz isso? Eu falei, não, tô te enchendo o saco. Mas olha lá pra você ver. 4 vacas pro grande campeonato, só tem uma amarrada pro reservado. Então, se você não quiser arrumar uma confusão campeonato, dá na vaca. Mas é isso aí. Querendo ou não, influencia, né? Influencia. E quando você passa perto do cara, ele conversa com o outro, fala, essa aqui foi a campeã lá não sei aonde. Encosta pra você. Aí você manda assim, puxa a sua. Aí sai o outro cara, não é a Se sua. o juiz não tiver força, muitos dele bambeia. Essa do puxa a sua ali, veio 3 ali. Muda o resultado. Eu já vi mudarem. E aí tem uma turma. E quando tá em 3, né? Um fala assim, coloca sua vaca em segundo. O cara roda aqui primeiro. Tá vivo, E aí tem uma turma que é mais agraduada, e esses aí então aproveita. Uma exposição de Araçatuba, você tá na arquibancada. Os 3 campeões, os 3 primeiros prêmios eram do mesmo criador. E o puxador principal gostava de um que perdia. Como era tudo o mesmo criador, ele não tinha obrigação de puxar o que ganhava. Aí ele foi lá e puxou o que ele gostava. Nossa. E nós em 3 juízes. 2 votou no que ganhava e 1 votou no puxador. Que foi o último. É o tal negócio. O cara, ele não votou no animal, ele votou no puxador. Tem uma boa dessa. Entendeu? Então, se você. Lá dentro da pista é fácil. Você entra lá e faz o que você acha que tá certo. Se você errar, você descobre que você não serve para aquilo e vai embora. Se não, vai errar, todo mundo erra. Mas não fica com muita confusão. Meu primeiro julgamento sozinho foi em Araçatuba, sozinho. Em 1900 e bolinha. Quem que tava era o Santo, o Seu Torres, Messias, do Zé Carlos, o Mococa. Mococa, do Zé Luiz,
E o do Betinho, não era o Dunga. Badu. Hã? Era o Badu. Badu e tinha mais um. Eu julgando sozinho. Quem estava assistindo o julgamento? Seu Torres, Zé Luiz, seu Dico, tudo assistindo o julgamento. Entrava na pista, o moleque de tudo ficava, o Mococa brigando com o Santo, falando, não, seu Torres tem isso, tem a mão torta. Não, e o seu que é despigmentado? Entre eles ali brigando e o moleque, primeira vez, julgando aqui. Olha, se não tem força, você fica louco ali. Entendeu? E conta Então, pra nós, como é que foi o resultado? Foi ótimo. Maravilhoso. Fajapur, grande campeão, dá tudo certo. Era o despigmentado, mas... Ele era o manchado. Era o despigmentado. Mas a história boa que eu tenho é que quando eu era mais novo, na época do Cimental, que meu pai trabalhava na Casa Branca, a gente sempre gostou de puxar gado, sabe? Eu e meu irmão, a gente sempre gostou bastante desde pequeno. O Heitorzinho também sempre puxou. E naquela época, a Casa Branca tinha fechado a roda, Eu sabe? puxei, não, apresentava, né? Quem puxa, puxa samba. E ele tinha fechado a roda. Ia ter um leilão à noite. E meu pai percebeu que o cara tava sempre indo no puxador principal, Daí ele pegou e fez o quê? Tinha uma vaca que era a Linda, foi um grande campeão nacional. Depois virou até capa de catálogo da África do Sul, Liagem Sul-Africana, uma vaca fenomenal. E colocou ela e uma outra vaca que estavam sempre despontando, andando nas cabeceiras, pra mim e pro meu irmão puxar. E deixou as outras que ia vender no leilão pros puxadores principal apresentar na roda. Foi. Bom, não deu outra. Deram todas e botou a gente lá atrás. E daí ele saiu, voando, porque depois teve os leilões, premiou todas as vacas dele e leilão. Vendeu caro. Vendeu caro. Mas você vê que, como muitas vezes os caras têm a força da peãozada. A qualidade do juiz. Do mesmo jeito que tem o... Eu não acho que aí é força É a de qualidade do peãozada, juiz também, né? Tem muito a ver. A gente na pista... Teve um ano que nós fomos julgar aqui em Uberaba. A turma do Padrão julgando ali na barraquinha de cá. E nós julgando a barraquinha de cá. A turma do Padrão, por exemplo, tinha uma nuvem preta em cima da barraquinha. Com aquele castelo lá do sei lá, como é que do bruxo, não sei o que. Os caras não conversavam um com o outro. Um estresse desgraçado e nós dando risada do outro lado. Aí, estávamos juntos, né? e nós dando risada do outro lado. E o julgamento dos caras não fluía, rapaz, não ia, porque estava tudo mascando o freio um com o outro, aquela confusão toda, e a gente dando risada. E por fim falou comigo, rapaz, vocês estão rindo de quê? Eu falei, vocês estão julgando o melhor padrão, a melhor raça que tem aqui, os animais bons estão tudo aí dentro. Em vez de vocês aproveitar o momento, divertir no julgamento, divertir, que eu falo assim, aproveitar a situação que você está lá. Vocês estão tudo puto um com o outro, parecendo que você está torcendo pro cara errar. Se erra um, erra para todos. Então, você não tem que combinar nada com ninguém, mas você não tem que querer também sacanear ninguém. E o bom do negócio, cara, é quando você entra na pista e sai, ninguém lembra quem foi o juiz, lembra dos animais. Fala, meu amigo e minha amiga pecuarista que acabou de assistir o Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Você acabou de assistir o primeiro episódio com o Tavinho e com o Marcelo Moura, mas isso daí não foi o episódio inteiro. Essa foi só a parte 1. E se você gostou, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Principalmente aperta o sininho, porque semana que vem sai a parte 2 do episódio do Marcelo Moura com o Tavinho. E você vai ser o primeiro a ser notificado e vai poder continuar acompanhando esse conteúdo maravilhoso que a gente acabou de produzir pra vocês. Quando falou o nome do campeão, nem o dono do cavalo que ganhou, que anunciaram, pulou com muita alegria. Que ele falou, não é possível. Que foi o meu que ganhou. Deu um pulo. Um pulinho assim. Um dia tinha um leilão de liquidação e o Paulo Horto me ligou e falou, vocês vão fazer liquidação. Qual é a data tal? Falou, nós vamos pescar. Uma disfarçada, eu liguei pra ela. O que você fez? E ele ria. Vou até virar o microfone, a risada. Como é que é? Falei, rapaz, você matou o cachorro da mulher. Se eu tivesse que mudar alguma coisa, lá atrás, igual você falou, 20 anos atrás, eu aproveitava mais a minha família. Porque a gente vai com muito entusiasmo, não só para crescer profissionalmente, para ganhar dinheiro, como para esse dinheiro, esse crescimento, favorecer a eles
família, com pra eles. conforto, com Baseado tudo. pra eles, né? Exato. E às vezes você exagera um pouco. Eu sou muito bem resolvido com isso. Eu falo para os meus amigos, eu perdi meus pais com 4 meses de diferença. E a última palavra que eu falei para os dois foi: eu te amo.